Hoje a gente recebeu com o Júlio o podcast sobre meio ambiente do Cuca Ambiental. E é isso, galera. Esse podcast apresenta o apoio do selo Juvecast. Eu sou o Wilson. E eu sou o Gabriel do Cuca Ambiental. E esse é mais um episódio do nosso podcast com o Júlio. Vale lembrar já de início que se você ainda não está inscrito no canal, o botão para se inscrever é aqui embaixo, ó, clica rapidinho, para você ficar sempre ligado nas lives, nos vídeos e nas atualizações da Juve TV. Certo, galera? Chega junto com a gente do mesmo jeito que a gente chega junto com vocês, vamos fazer isso acontecer, beleza? Hoje a gente está com dois grandes nomes aqui, um deles é o Vinícius, certo? Graduando do 9º semestre de Ciência e Biologia pela UFC e um grande membro do CAP. E também nós estamos aqui com a Paloma, engenheira agrônoma pela UFC, mestre e doutoranda em zootecnia. E vamos lá, galera, botar para acontecer, vamos fazer perguntas, vamos conversar, vamos ficar todo mundo à vontade. Perfeito, mais uma vez queria agradecer vocês terem aceitado o convite para estar aqui com a gente, né? Essa parte da apresentação, a relação de vocês com o tema, que é o impacto do mundo céu e abelhas, vou deixar para vocês fazerem agora, né? A relação de vocês, o contato que vocês tiveram, o primeiro contato, né? A gente vai fazer isso de uma forma diferente, nós temos aqui duas perguntinhas de cunho mais pessoal, e aí vocês vão pegar aqui de surpresa e vão responder falando da trajetória de vocês, de como surgiu o interesse mais nesse sentido, e até contar um pouquinho da história de vocês e a afinidade que vocês têm com o tema. E aí vocês podem decidir quem vai começar. E aí, quem de vocês querem começar? Posso começar? Então vamos começar com a Paloma, certeza? Tá. Certeza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tá? Eu acho que é muito importante debater esse tema, até porque há 3 dias atrás foi o Dia Mundial da Abelha. Então, eu acho que é muito importante para que o público consiga entender mais a relação das abelhas com o mundo, né? E aí, vamos lá. Vou aqui pegar a pergunta. Como começou seu interesse pelo estudo das abelhas? Tá, vamos lá, gente. Eu gosto muito de animais e desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse apreço muito grande, tanto por animais quanto por natureza de forma geral, né? Tanto que no meu ensino fundamental eu acreditava que eu seria uma bióloga. Eu tinha objetivo de fazer, né, fazer o curso de ciências biológicas, mas acabou que eu acabei me enveredando por outros caminhos e dei início à agronomia na Universidade Federal do Ceará. E desde o meu 3º semestre na universidade, eu trabalho com zootecnia, tanto que às vezes eu até brinco com o pessoal, né, que eu sou mais zootecnista que agrônoma. Mas oficialmente, com abelhas, eu trabalho desde 2017, né? Desde que eu comecei a estagiar no setor de abelhas da Universidade Federal do Ceará. E a minha paixão só aumenta a cada dia que se passa. Show, perfeito. Agora vamos aqui dar a palavra ao Vinícius, se você puder tirar aqui uma pergunta. E vamos lá. Você possui algum fato ou curiosidade favorita nessa sua jornada de estudos sobre abelhas? Bom, eu não acho que exista nada extraordinário na minha relação com as abelhas, muito embora as abelhas sejam animais extraordinários por si só, mas em relação à minha vivência com as abelhas, eu não tenho nada de super interessante para falar, mas eu tenho uma história. E aí ela começa porque eu entrei em ciências biológicas justamente por causa do meu interesse na botânica, e não necessariamente nos animais. Embora eu sempre gostei muito dos animais, e em vários momentos eu tentava, de alguma forma, relacionar essas duas coisas. Tanto o meu interesse pelas plantas, quanto o meu interesse pelos animais. E as abelhas são um ponto de interseção perfeito para isso, porque elas são um organismo que coevoluiu junto com as plantas com flores. Então, quanto mais eu estudava planta e mais estudava abelha, mais eu ficava fascinado com a relação íntima que esses dois tipos de organismos têm. Então, a certo ponto, a certa altura da minha graduação, eu fui mas alguns colegas de curso divulgaram para mim uma seleção para o CAP.
E eu sempre tive muito interesse em entrar, mas eu não sabia como funcionava a organização desse grupo de estudo, porque ela é diferente do que ocorre na biologia, nos grupos de estudo da biologia. E quando eu soube da seleção, eu fiquei muito curioso, fiquei muito tentado a participar e eu tentei. E eu entrei, consegui entrar junto com, assim como outros colegas das ciências biológicas também conseguiram entrar, mas a maior parte dos alunos do CAP são da zootecnia e da agronomia. Tanto é que o fundador do CAP é o professor Breno, que hoje é orientador do grupo, e ele atualmente trabalha no departamento de abelhas da zootecnia. E eu achei fascinante trabalhar com esse tema, tanto pelo meu interesse principal, que eram as plantas, mas também porque isso acaba ajudando na minha formação. E eu achei curioso também porque o CAP, o Centro de Atividades Apícolas, embora tenha esse nome, Centro de Atividades Apícolas, ele não foca só na apicultura, ele foca também no estudo de abelhas nativas, né? Não só nas abelhas africanizadas, mas nas abelhas europeias. Então, eu acho que essa minha relação com a abelha não tem nada de extraordinário, mas para mim é fascinante, porque é uma relação pela qual eu tenho muito carinho e gosto de cultivar durante muito tempo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você falou um pouco sobre as abelhas, certo? Você falou a abelha europeia. E tem um aqui que bastante gente comenta a respeito, fala, acho que tá em todo lugar. Se não me engano, vocês sabem agora as abelhas africanizadas. Acho que isso é um nome bastante comum pra gente aqui e pra vocês também, né, que estão nos vendo e nos escutando. Tem como vocês falarem um pouco sobre a origem da abelha e em específico essa abelha africanizada? Tá. A abelha africanizada, o que acontece? Na história da colonização do Brasil, nós não tínhamos aqui as abelhas da África e da Europa, é claro, né? Porque evolutivamente nós temos outros grupos de abelhas sem ferrão, das que fazem colônias, né? E aí, o que aconteceu? Durante a colonização, alguns padres, eles traziam, e alguns outros indivíduos também, que vieram da Europa, traziam colônias de abelhas europeias. E tem uma diferença entre as abelhas europeias e as abelhas africanizadas, que pelo fato das abelhas europeias estarem num clima mais frio e, enfim, e a gente está num clima tropical, elas eram muito limitadas, ou seja, elas precisavam do constante cuidado humano para que elas conseguissem sobreviver no nosso ambiente aqui. Então elas eram muito mais delicadas nesse sentido. E assim perdurou durante muito tempo aqui no Brasil. Só uma coisinha, essa abelha aí é aquela que todo mundo costuma ver, que é preto com amarelo, né? Isso. Ok. E aí, o que acontece? Existem raças dessa mesma espécie que são africanas. E aí, durante o século passado, acho que no final do século passado, um professor da Universidade de São Paulo foi fazer um estudo, não sei se é da Universidade de São Paulo, mas um professor das Universidades de São Paulo para fazer um estudo de hibridização entre abelhas europeias e a raça de abelhas africanas. E ele fez isso num ambiente controlado. Mas por algum motivo houve algum problema durante a experimentação e essas abelhas conseguiram sair, conseguiram enxamear para fora do ambiente controlado. E elas começaram a se dispersar por todas as Américas. Então, como as abelhas, antes os produtores lidavam com uma abelha europeia, que embora tivesse ferrão, era mais mansa e era bem mais controlada, as abelhas africanizadas, elas eram bem mais tolerantes ao clima que a gente tem aqui, porque esse clima africano era mais semelhante, e elas eram mais ariscas, ou seja, elas atacavam muito mais, porque elas estão num ambiente mais hostil, que é um ambiente savana, com animais gigantescos, do que o ambiente europeu, que os predadores são menores e tal. E aí, por causa disso, as pessoas que não tinham muito esse convívio com essa abelha africanizada, ou nunca tiveram, achavam que elas tinham o mesmo temperamento de uma abelha europeia, uma abelha italiana, né, digamos assim. Só que ela não tinha. E aí várias pessoas acabaram sendo atacadas por esses enxames porque não sabiam desse tipo de coisa. Então elas se espalharam e chegaram até os Estados Unidos. E hoje a gente tem uma política de controle desses enxames, dessas abelhas. Perfeito. Só uma questão, porque você falou que as abelhas europeias eram mais mansas, né, pode-se dizer assim, e as africanas eram mais ariscas, né, mais violentas, né, que basicamente acho que é o que a gente conhece de abelha no imaginário popular, né?
E aí esse cruzamento aconteceu de forma artificial, Isso. né, e ele vazou. Isso. Isso é um problema ambiental ou a gente conseguiu isso? Porque não houve tempo delas se adaptarem, não é uma adaptação ao clima, né, natural, foi algo artificial. A gente consegue dizer que esse é um problema ambiental a ser combatido ou dá para conviver com elas do jeito que elas são? Não se enquadra como um problema ambiental, né? Claro que trazer uma espécie exótica, né, para um ambiente em que ela não ocorre naturalmente é problemático, porque a gente começa a lidar com uma situação de competição entre os animais, né? Então, animais que ocorrem naturalmente no ambiente, eles já têm ali, eles já estão ambientados, né? Tem sua rotina de alimentação, enfim, não tem ali um ser que está competindo ali com ele pelas mesmas plantas, né? Mas, digamos que a gente já sabe lidar muito bem, até porque tem um manejo, né, já muito bem desenvolvido, o manejo da apicultura. Então, é até importante ressaltar que a abelha se chama africanizada, né, popularmente conhecida como africanizada, justamente porque é uma hibridização, né? Não é a abelha africana e nem a abelha europeia. Então, é uma mistura, né, dessas duas raças de abelhas. E o intuito, né, de realizar essa hibridização foi justamente porque, como o Vinícius comentou há pouco tempo atrás, as abelhas europeias eram mais delicadas, né? Porque, enfim, elas evoluíram num ambiente mais frio, né, diferente do ambiente tropical em que nós estamos inseridos. Então, essas abelhas, elas produziam menos também. Então, os interessados na época, eles gostariam de ter aquela produção maior, né, de tirar um mel, produzir mais mel, e também gostariam que essas abelhas estivessem melhores adaptadas. Então, para isso foi feito esse cruzamento, né? Na verdade, eram testes iniciais. Mas aconteceu esse acidente que o Vinícius comentou. De acordo com esse acidente, né? Cruzou com a europeia, com a africana, deu as africanizadas, elas se espalharam por toda a América. Eu acho que também elas foram cruzando com outras, e assim gerando várias espécies, correto? Não, porque Não? trata-se de, além de espécies diferentes, são gêneros diferentes. Diferente. Então, filogeneticamente, elas são tão separadas que, mesmo que talvez, por algum acaso, elas conseguissem gerar descendentes, um zangão de uma espécie conseguissem gerar descendentes por a rainha de outra, provavelmente seriam inférteis. Então, não daria certo. Inclusive, citando esse ponto, a gente tem até uma pergunta a fazer sobre a abelha rainha, né? Como é que é formada a abelha rainha e qual a importância dela, né? Acho que é em cada colônia, assim podemos dizer. Cada colônia tem uma abelha rainha. Então, organizando aqui a pergunta, na verdade, eu acho que antes era bom a gente finalizar aquele primeiro ponto falando que sempre houve abelhas nas florestas do Brasil antes das abelhas africanizadas. Então, eu queria, aproveitando o gancho lá dessa soltura que vem sem controle, né? Não foi proposital, se houve algum impacto assim na vida das abelhas nativas, se houve uma concorrência que comprometeu alguma espécie que era daqui, da região, né? E aí eu acho que deixar um pouco claro também que existe uma diferença entre as nativas e as africanizadas, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre esse tema? Sim, com certeza houve um impacto, mas são impactos que a gente não tem como ter essa dimensão, né? Porque naquele período não se era avaliado a respeito, tá? Mas digamos que as coisas estão controladas agora, tá? Então, assim, a gente está falando de proteção das abelhas, porque, por exemplo, isso é um serviço ambiental que é fundamental para a sobrevivência humana. Isso. A gente também está falando dessas que foram modificadas, né? Foram modificadas geneticamente, assim, não geneticamente, mas o cruzamento que se realizou de forma artificial, elas também precisam estar nesse grupo que a gente precisa proteger, né? Assim, não é porque elas foram cruzadas e elas não são adaptadas aqui que a gente
que elas não realizem, que o trabalho delas não seja tão importante quanto das outras. Então, como você falou, a gente até já aprendeu a conviver. Sim, com certeza. Só um comentário aqui, eu queria fazer uma alusão, porque a gente tem essa ideia de que a gente não sabe, atualmente a gente está tentando mensurar qual é o impacto da abelha exótica no nosso ambiente. Sim. E aí eu vi um estudo do pessoal de São Paulo que fez um teste com uma planta exótica. Então, enfim, é uma planta exótica, eu acho que seria melhor fazer com planta nativa, mas eles fizeram esse teste com planta exótica e viram as abelhas que polinizavam aquela espécie. E eles viram que a apis polinizava e a abelha canudo também, ou seja, a abelha africanizada e a abelha canudo. E aí eles viram que como a abelha africanizada ela é muito mais eficiente na coleta de pólen, néctar e tal, eles viram nos resultados deles que, por exemplo, a abelha era muito mais eficiente na coleta de tudo. E a segunda mais eficiente era a canudo. E a canudo ela coletava mais pólen. Quando eles tiraram do experimento a abelha africanizada, eles viram que a canudo passou a coletar pólen. Quer dizer, néctar, na verdade. Antes ela não coletava néctar, ela coletava pólen. E a gente vê que existe uma diferença no comportamento, porque ela ocupa um nicho que talvez não era dela, mas ainda assim é uma espécie exótica. Eles fizeram esse tratamento com uma planta exótica, não com uma planta nativa. Então a gente não tem como mensurar, através desse estudo, por exemplo, qual é o impacto na espécie nativa de planta. Perfeito. Então, assim, só pra gente continuar, né? Você falando da abelha da rainha lá no começo, tem uma história que eu gosto muito, que é a história do macaquinho, não sei se você já ouviu falar, é uma história, um provérbio, uma fábula africana. Fala que o macaquinho estava passeando, aí pelo rio viu um peixe, e aí tirou o peixe de dentro d'água, achando que o peixe estava se afogando, o peixe começou a se bater e ele achou que ele estava feliz. Só que uma hora o peixe morreu. E aí ele olhou pro peixe morto e disse, infelizmente eu não cheguei a tempo, porque ele achava que o peixe estava se afogando na água, né? Então eu tô falando isso porque acho que é importante a gente conhecer. Quando a gente fala em proteger a natureza, acho que é fundamental a gente conhecer do que a gente está falando, para que a gente não tome às vezes decisões que a gente acha que é correto, né? A gente já cometeu muitos erros na humanidade com boas intenções, isso acontece, né? E aí, para a gente entender melhor as abelhas, entender melhor como é que elas se organizam, a pergunta que o Gabriel já tinha feito há um tempo, né, e a gente engatou outro assunto aqui, é exatamente como que funciona a colmeia, como que ela se divide, e principalmente como que surgem as abelhas rainhas e a importância dela para a colmeia, né? Vocês podem ficar à vontade para responder quem você achar mais. Tá bom. Falando de abelhas sociais, né, a gente pensa em uma sociedade muito bem organizada, tá? E dentro dessa sociedade existe a abelha rainha. A abelha rainha, ela é aquela responsável por produzir os indivíduos da colônia. Então, além de produzir os indivíduos da colônia, a abelha rainha ela também vai controlar as atividades ali que as abelhas operárias estão realizando. Então, quando a gente fala em divisão dentro de uma sociedade de abelhas, a gente pode citar duas castas. Mas, fazendo um adendo, o que são castas, né? Castas são especializações a nível morfológico, fisiológico e comportamental que diferem os indivíduos da colônia, tá? Na sociedade de abelhas, a gente pode dizer que há duas castas. A casta das rainhas, da rainha e das operárias, tá? E há os machos, né, que são indivíduos que têm o papel ali reprodutivo e que vão acasalar com a fêmea para justamente a produção de novos indivíduos, tá? Mas falando das abelhas rainhas, né, a importância dela para a colônia é justamente essa. Porque é ela que vai ter o papel de produzir novos indivíduos. Então, sem a abelha rainha, uma colônia ela vai definhar, né? E as operárias são aqueles indivíduos que vão ser responsáveis por todo o trabalho da colônia. Então, e não funciona de uma maneira desorganizada, não é caótico. É tudo muito bem organizado. Então, as operárias elas também vão ter seus papéis à medida que elas vão envelhecendo, tá? Abelhas mais jovens, elas são concentradas no trabalho interno da colônia, e abelhas mais velhas são aquelas que a gente costuma ver por aí, né? Quando vai
dar uma voltinha de manhã, dar uma voltinha cedo de manhã, dar uma olhada nas flores e ver aquelas abelhas ali, né? São aquelas abelhinhas que já têm ali, digamos que metade, já estão na metade da sua vida. Tá? Então são elas que vão fazer a coleta dos alimentos. Quando você fala metade da sua vida, né? Só pra gente ter mais ou menos uma noção de tempo. É mais ou menos qual período? Um mês, um ano? Pronto, se a gente citar as abelhas operárias, né, que são essas que eu acabei de falar, que realizam um trabalho na colônia, elas têm ali, a depender da espécie, digamos, vamos pegar uma apis mellifera, né, a abelha africanizada que a gente acabou de falar, elas vivem ali em média uns 40, 50 dias, 40 e poucos dias, mas não tem um limite ali certinho, não tem um período certinho ali de tempo que elas vão viver, né? Isso vai depender da quantidade de trabalho que elas realizam. Então a linha de produção da rainha tem que ser bastante grande, né? Porque 40 dias passa... Sim, são ciclos rápidos. E só mais uma dúvida, qualquer uma abelha pode produzir com a rainha ou tem algo específico ou algo do tipo? No caso, as colônias de apis, a gente vai falar agora de apis. Então, explicando das apis, nas colônias delas existem tanto uma célula especial para aquele rainha, uma célula maior, quanto o alimento que essa larva recebe é específico. É o chamado de geleia real, né? Que é um alimento específico para que, através dele, aquela larva se torne uma rainha. Então, todos os ovos de operária, até o 3º dia, se eu não me engano, eles têm capacidade de se tornar uma rainha normal. Então, mas eles precisam ser colocados no favo específico e numa célula específica e com uma quantidade de alimento maior, um volume de alimento maior e basicamente geleia real, que é produzido pelas glândulas mandibulares das operárias. Chiradíssimo. De acordo com tudo isso que está acontecendo, né? Você falou que tem a rainha, tem a operária, tem tudo isso. Para tudo isso estar funcionando em perfeita harmonia, como é que, elas se comunicam? Pronto, quando a gente pensa em uma colônia de abelhas, a gente, né, pensa, poxa, como é que elas se comunicam num ambiente escuro e fechado, né? A gente se pergunta. Mas as abelhas, elas utilizam mecanismos diferentes do que a gente está acostumado aqui, né? As abelhas se comunicam via sons, vibrações, via feromônios. Então, esses sinais químicos são essenciais ali naquele ambiente escuro. Então, o que acontece? Elas emitem esses feromônios que são captados pelas antenas, né, para que elas consigam se comunicar. Então, é essencialmente esse mundo químico, né, que ocorre dentro de uma colônia fechada. Uma vez foi citado que também existe um negócio chamado a dança das abelhas. Sim, sim. É o 8 que elas fazem, né? É quando uma abelha ela chega de campo e ela quer dizer para as outras abelhas onde tem um bom alimento, onde tem bastante recurso alimentar, ela faz uma dança em formato de 8. E aí essa dança indica onde está o alimento em relação ao sol. E aí as outras abelhas que estão ali próximo, elas entendem onde está e vão até essa mesma direção. E essa dança, ela muda de direção conforme o dia, porque o sol vai mudando de posição conforme o dia, né? E aí, e é legal que elas, inclusive, trazem provas do alimento para suas companheiras, para que ela mostre qual o tipo de alimento que ela encontrou nesse lugar. Aí elas fazem a troca de alimentos, né? Sim. Se um dia vocês tivessem a oportunidade de colocar no YouTube a dança das abelhas, ver é superado, pessoal. Inclusive virou até cena de filme já das abelhas e tudo mais. Sim, é importante também citar que não apenas o 8, né, como é conhecido, mas existem outros padrões também de danças que indicam outras coisas. E em abelhas sem ferrão, elas vibram o abdômen e fazem outros tipos de padrões para que elas consigam se comunicar. Eu acho que chegou a hora da gente entrar a fundo mais, começar a entrar no tema, porque a gente já viu que é um mundo fantástico, assim, conhecer as abelhas e por dentro, né? A gente que conhece o vida de inseto e ver como que as formigas se organizam, as abelhas também têm uma organização muito, muito bacana, a forma como é que elas se comunicam e a importância de cada uma para a colmeia, né? É interessante a gente conhecer.
Mas a gente, o ser humano, infelizmente, a causa de muitos problemas que a gente mesmo sofre as consequências e tem que resolver, né? Eu queria, para a gente já dar entrada mais a fundo, como eu falei, no tema, que a gente pontuasse, assim, vocês, né? O que de atividade humana hoje impacta, né? A gente está falando já de um problema sério, né? Da diminuição das populações de abelhas, e a gente vai começar a sentir mais intensamente o impacto disso na humanidade, se é que já não está sentindo, vocês também podem falar sobre isso. E aí eu queria que a gente pontuasse agora quais são as atividades assim, que são mais prejudiciais à vida das abelhas, o que está comprometendo a nossa coexistência, né? Tá. Quando a gente fala dessa problemática, acho que muitas pessoas associam principalmente ao uso, né, irresponsável de agroquímicos, agrotóxicos. Mas existem outros fatores que também são bem decisivos para que esse problema ocorra. E a gente pode dizer que são inúmeros, tá? O ser humano, infelizmente, tem muitas ações que são prejudiciais aos polinizadores de maneira geral. E as abelhas, a gente faz essa associação, né, mais íntima, justamente porque a gente depende muito das abelhas para que elas realizem a polinização. Mas existem inúmeras atividades, ações humanas prejudiciais. E o que a gente pode citar? O desmatamento, né, que é uma problemática que é muito grave, né, em diversos aspectos. Como eu citei, o uso irresponsável, né, de agrotóxicos. Além disso, vamos lá. Acho que hábitos... Existem muitos hábitos, mas além tem a mudança também do uso da terra, né? Porque essa agricultura intensiva também é muito problemática, porque diminui a diversidade de plantas, e essa diminuição da diversidade de plantas atinge severamente as abelhas, né? Porque quando a gente está falando muito de apis aqui, mas existem inúmeras espécies aqui no Brasil. A gente pode encontrar em torno de 2.000 espécies de abelhas. Então, são espécies que dependem de muitas plantas que a gente, às vezes, considera que não são importantes, né? Porque a gente só pensa naquelas que a gente se alimenta. Mas e os outros tipos de planta, né? Entre essas espécies, há as que são especialistas em polinizar determinados tipos de plantas. Existe? Sim, existe. Então, a diminuição dessa diversidade com certeza impacta. Com certeza. E a gente também pode falar de mudança climática, porque a mudança climática afeta bastante as populações de abelhas. Já foi verificado, inclusive, que em algumas regiões o aumento de temperatura influencia a susceptibilidade das abelhas a certos patógenos, a certos parasitas. E em outros casos, diminui, por exemplo, a saúde da colônia, porque se você tem um lugar mais quente, as abelhas vão gastar mais tempo tentando resfriar a colônia do que buscando alimentos no campo. E quando ela é quente, elas vão ter menos alimentos estocados. A gente também pode falar de uma atividade do tipo que aqui no Brasil é comum que alguns produtores, eles têm abelhas nativas, eles acabam, assim como foi com a abelha africanizada, eles acabam levando abelhas que são nativas de regiões específicas para outras. E isso acaba afetando os ecossistemas locais, porque ainda que sejam abelhas nativas, elas são nativas de ecossistemas específicos, não é porque é uma abelha nativa brasileira que ela vai ter o mesmo impacto em todo o Brasil. Uma abelha da Amazônia, ela não vai ter o mesmo impacto que tem na Amazônia, na Caatinga, por exemplo. E ela pode acabar ocupando o nicho de uma abelha que é nativa da Caatinga. Ou pior, ela pode trazer doenças que ela consegue resistir lá, mas as abelhas da Caatinga, por exemplo, não conseguiriam resistir. Então, essa troca de colônias e essa transposição de caixas, enfim, pelo Brasil e pelo mundo, pode acabar prejudicando também as colônias, as populações de abelhas. Sim, e eu acho que é importante também acrescentar, foi muito importante isso que você falou, Vinícius, e eu acho que o próprio manejo, até o que você comentou, Wilson, né, você contou uma história, né, a história do peixe, é muito importante que a gente tenha
esse contato, né, esse interesse em aprender sobre as coisas, justamente porque como é que a gente vai poder cuidar e preservar, né? Então, tem até a questão do próprio manejo, né? Pessoas que são interessadas em cuidar de abelhas, em desenvolver uma atividade, mas que não sabem manejar da forma correta. Então, isso também pode trazer um grande impacto. Então, continuando aqui, a gente fala então das atividades antrópicas que comprometem a vida das abelhas, mas além do serviço ambiental que é gratuito, que elas fazem sem que a gente, né, faça muito esforço, né, existe a possibilidade da gente usar as abelhas como parceiras na produção de alimento. A gente que é engenheiro agrônomo, que eu também sou, não falei, mas a gente é colega, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, de grandes produtores que alugam colmeias, né? Como é que funciona isso e como que as abelhas podem ajudar, né, nesse processo de produção de alimentos, né, de forma que a gente trabalhe em parceria com elas, né? Vocês fiquem à vontade. Tá. Eu acho que é importante a gente dizer qual é esse serviço ecossistêmico, né, que o Wilson falou. Algumas pessoas ainda não sabem, mas as abelhas, elas são responsáveis pela polinização. E o que é a polinização, né? Como as plantas não podem se aproximar para que ocorra o cruzamento, as abelhas têm essa função, né? Então, o que elas fazem? Quando elas vão se alimentar, elas acabam carregando os grãos de pólen, né, que saem das anteras das flores, da parte masculina da flor, e levam para a parte feminina da flor, né? O estigma. Então, elas realizam esse cruzamento, e é através dessa polinização, né, que ocorre esse cruzamento, e a gente pode ter acesso a muitos alimentos da nossa mesa. Então, eu acho que todo mundo deveria ser muitíssimo grato aos polinizadores, né? Principalmente as abelhas, porque elas são polinizadores importantíssimos e que impactam muito na produção de alimentos no mundo, né? Por mais que a gente diga assim, mas os alimentos que são base da alimentação humana, né? Tipo o trigo, a soja, essas plantas, elas não precisam necessariamente de um polinizador. Então, não vai precisar de abelhas, né? Mas se a gente pensar no ecossistema como um todo, e além disso, se a gente pensar em diversidade de alimentos na nossa mesa, né, de segurança, se a gente falar de segurança alimentar, então a gente sabe que as abelhas são essenciais. Até porque tem alimentos que não chegariam à nossa mesa se não fossem as abelhas. Eu acho que não é abelha ou é abelha, não sei, mas a que poliniza o maracujá. É uma abelha, sim. É uma abelha, né? Sim. E aí o grande problema é porque ele precisa ser muito grande para alcançar a parte masculina e tocar a parte feminina. Exatamente. É muito específico e se ele se perde, a gente praticamente não vai ter maracujá, né? Não é mais ou menos isso? Sim. E ainda tem o fato de que o maracujá é uma planta que não ocorre o cruzamento, né, em um mesmo indivíduo. Então, é necessário que haja um fator externo, né, no caso, um polinizador. E até falando sobre o seu comentário, Wilson, as abelhas, né, que são grandes, têm um corpo maior, muitas pessoas se confundem, tanto que popularmente elas são conhecidas como besouro do cão. Mas, na verdade, elas são as abelhas, elas são as mamangavas. Isso. Eu vi uma estratégia que, assim, dependendo do tamanho da área que a gente está produzindo, ela não seria tão viável ou encareceria o alimento, que é você fazer a polinização com cotonete manualmente, né? Eu vi algumas pessoas fazendo essa polinização manual, né? Mas acredito que para a quantidade de gente que a gente precisa alimentar hoje, isso não seria uma alternativa. O mais interessante e inteligente seria preservar realmente as abelhas e os outros polinizadores. Com certeza. Grande parte das abelhas, mas existem também outros animais que fazem esse trabalho e que a gente precisa começar a discutir, a debater sobre, porque a gente já tem um problema de distribuição no mundo, né, que a gente até produz a quantidade de alimento que alimentaria todo mundo, mas a gente não distribui igualitariamente, né? Então a gente já tem esse problema para resolver. Somado a isso, a gente reduzir a quantidade de alimento produzido porque a gente não tem algo que é da natureza, e sendo que foi a gente que causou esse problema, é um pouco
constrangedor para a gente enquanto humanidade, né? Eu acho que a gente precisa repensar as nossas atitudes e ver como que a gente pode contribuir com isso, né? Como profissional, como pesquisador, mas também como pessoa que se alimenta e que precisa ter consciência das questões que nos atingem e a gente às vezes não sabe de onde que vem, como que resolve. Sim. Eu só sei que eu sou extremamente grato às abelhas. Se eu fosse um animal, com certeza eu seria uma abelha. Só uma coisinha. Eu particularmente gosto bastante do mel. Lá na minha família o pessoal tende a consumir o própolis. Não sei se vocês com certeza conhecem o própolis. Já não basta a gente estar poluindo o meio ambiente, tá degradando o ambiente, o meio ambiente. Vocês acham também que essa caça às abelhas, a produção de mel, a própolis, essas coisas também é um fator que influencia muito a perda, né? A extinção de algumas abelhas? Tá, vamos lá, Gabriel. A gente agora tá falando de um problema que entra em outra esfera, tá? Porque se a gente fala a respeito de comunidades, né, de moradores ali do sertão que precisam, né, que tem questões sociais, né, que tem vulnerabilidade social e que precisam complementar a sua renda de alguma forma, é muito injusto que você apenas diga, não, você não vai complementar a sua renda buscando o mel ali naquela colônia, né? Isso é muito injusto. Então, a gente tem que pensar em uma forma de como resolver essa problemática, né? Porque já entra em uma esfera social. Então, a gente não pode também apontar o dedo e dizer que essas pessoas são, né, vilões nesse sentido ambiental, né? Mas eu acho que tem que ser um trabalho mais complexo, tanto no sentido de educação ambiental, né, para que ocorra uma influência positiva nesse sentido da educação ambiental, né, para que eles entendam e possam, a partir desse entendimento, preservar, mas também tem que ter um investimento, né, socioeconômico. Tem que dar alternativa, né? Exatamente, tem que haver uma alternativa, né? Práticas sustentáveis de manejo são muito importantes, né? Sim, práticas sustentáveis de manejo. Isso que o Vinícius falou é muito interessante, porque se você ensina aquela pessoa que está indo lá no ambiente tirar as abelhas, que isso, na verdade, é um crime ambiental e que é proibido por lei e que há alternativas, há a possibilidade dessas pessoas utilizarem de iscas para que elas consigam obter enxames da maneira correta e, a partir disso, produzir seu alimento em casa, né? Se você consegue dar essa contrapartida, se você consegue ensiná-las a cuidar das abelhas, a manejá-las e a criá-las de uma maneira responsável, aí são outros 500. Pode surgir algumas dúvidas a respeito de quem ensina a manejar. Recentemente, do Cuca Ambiental, a gente foi para um lugar do Parque Botânico, da Caucaia. E lá a gente teve o prazer de conhecer um dos responsáveis, que lá eles dão um curso de manejo de abelhas. Então fica essa dica, pessoal. Vocês que estão assistindo, vocês quiserem um dia se aprofundar nisso, quiser ter um curso específico a respeito de como maneja, Parque Botânico da Caucaia, só chegar, junto às 10 pessoas e vão para cima. A gente estava falando de encontrar, né, dessa extração de abelha, isso é mais pro meio rural ainda, né? Mas na cidade a gente, às vezes, acontece de encontrar ali um enxame, né? E a gente que eu não sou da cidade, mas imagina que for, né? A gente que é da cidade, né, a gente não sabe muito bem como fazer, né? Às vezes, quando é um animal peçonhento, a maioria das pessoas não deveriam, mas fazem, abatem o animal, né? Como é que seria? Eu encontrei um enxame de abelha aqui na minha casa, não é interessante que a galera usa fogo para mandar embora? Como é que a gente reage diante de uma situação como essa? A gente chama alguém, liga para alguém, né? Como é que a gente se comporta diante de uma situação como essa? Sai correndo, né? Mas foi na sua casa, começou a chegar ali as abelhinhas, estavam perdidas, e se instalou ali numa parte da nossa casa que pode representar um risco para criança, para animal, outro animal. Como é que a gente reage? O ideal é chamar o corpo de bombeiros, porque eles são, nesse sentido, a autoridade mais competente para lidar com os enxames. E basicamente é isso, para a segurança e se afastar do enxame, né? Se afastar da colônia.
evitar movimentos bruscos, né, para que os indivíduos da colônia não se sintam ameaçados. Então, às vezes as pessoas erroneamente, né, querem ir ali, bater de frente ali com aquele enxame de abelhas, né, mas o ideal é que você mantenha ali seus movimentos muito bem calculados, né, e evite, né, fazer se desesperar, digamos. Tente calcular muito bem seus movimentos, se afastar e chamar uma autoridade responsável, como o Vinícius falou. É por isso que mesmo apicultores já muito treinados ainda utilizam todo aquele aparato, né, para tratar das abelhas, utilizam o fumacê para mascarar os feromônios que elas utilizam para dizer que não é uma ameaça. E aí, por isso que tem todo esse cuidado. Perfeito. Então, o fumacê, a fumaça lá que se usa para a relação da comunicação que vocês estavam falando. Isso, exatamente. Né? Deixa elas desnorteadas. Exatamente. Legal. Só não dá pra fazer isso com aquela, né, que prega no cabelo. Não sei se vocês já viram. O arapuazê. Arapuá, né? Inclusive, ela não tem ferrão, então significa que ela é nativa, né? Sim, nem toda abelha sem ferrão é nativa do Brasil, né? Okay. Porque elas ocorrem em outras regiões do planeta, nos trópicos, tá? Mas nas regiões tropicais do planeta. Mas no Brasil nós possuímos uma diversidade maravilhosa de abelhas sem ferrão. Gente, eu sou super entusiasta de abelhas sem ferrão, porque eu adoro abelhas sem ferrão. Deve ser excelente. E assim, um fato curioso, né, que as pessoas acreditam que as abelhas sem ferrão, por terem esse nome, elas não possuem ferrão, tá? Mas na verdade elas possuem um ferrão vestigial que elas não utilizam para se defender. Então, digamos que é um ferrão ali atrofiado. Tipo uma agulha, né? Ela entra e sai na pessoa. Não, elas não utilizam o ferrão para se defender. Então, elas vão utilizar outras maneiras de defesa, tá? O Gabriel acabou de falar, né, que existem abelhas que enroscam no seu cabelo, né? E isso é uma forma de defesa. Porque como elas não possuem o ferrão, elas desenvolveram outros métodos para se defender, né? E mesmo abelhas que possuem ferrão, algumas desenvolveram outros métodos, tipo a japonesa, né? A japonesa, quando elas são atacadas por vespas gigantes, ao invés delas gastarem indivíduos ferroando aquela vespa, elas se amontoam naquela vespa, que é gigante, e elas formam, formam uma dança em torno daquela vespa e matam ela sufocada e com altas temperaturas, porque no centro onde a vespa está, a temperatura é muito alta, porque elas ficam girando e aquecendo. Então a vespa morre cozinhada sem matar uma abelha japonesa. Caramba, incrível, não, viu? Existem outras formas que elas se defendem. As formas de defesa, né? Incluindo também resinas, né? Às vezes, quem já entrou em contato com a abelha pode ter sentido também algo pegajoso, o cabelo grudando. Isso aí, na verdade, elas utilizam, né, outros materiais para se defender. No caso, a resina, né? Já é aquele cabelo ali grudento, né? E também mordem, elas podem morder, usar as mandíbulas para morder, né? Algumas possuem também, né, outras substâncias que podem ser ácidas e queimar a pele, no caso da tataíra. Existem várias formas de defesa. Mas só lembrando que elas só fazem isso se sentirem ameaçadas. Exatamente, né? Gabriel, muito importante. Pessoal, se vocês verem, que nem estavam citando que esses dias viram a abelhinha, tava lindo, maravilhoso, não aconteceu nada. Então, pessoal, se vê, não mexe, cara, deixa as bichinhas lá, porque ela é bastante importante pra gente, sacou? E a gente tá vendo o tamanho da importância e o tamanho do impacto caso elas sejam totalmente extintas, né? Forem prometidas. Uma coisa que é bom destacar que eu acho que pode ficar dúbio, mas as abelhas nativas, algumas têm o ferrão atrofiado, né? Mas a gente tem abelhas nativas que têm ferrão. A xilócopa, né, que é a mamangava, que é a polinizadora do maracujá, como ela é uma abelha solitária, ela tem ferrão para se defender, e ela, ao contrário das abelhas africanizadas, elas não perdem o ferrão quando ferroam, né? Elas têm o ferrão liso, então elas conseguem ferroar várias e várias vezes, até porque não faria sentido ela perder o ferrão, e ela é uma abelha solitária, ela morre e as crias ficam lá ao léu. Então elas têm o ferrão para ferroar, então é bom tomar cuidado também. Vocês meio que captaram, né, pessoal? A abelha vai, sai polinizando, dá frutos, entendeu? Dá folha, os bichinhos vão lá, comem, entendeu? Tem carne, tem tudo.
Se matar a abelha, não vai ter esse processo, não vai ter essa cadeia. Então, por favor, volta a citar. Não mexe com as bichinhas, galera. Vamos cuidar das abelhas. A gente tava falando do própolis, né? Quando a gente falou da abelha rainha, tem uma substância lá que as células precisam ser alimentadas desse tipo de substância. Aí eu lembrei que a gente tava conversando outro dia, pensando o que são os produtos assim das abelhas que a gente extrai. Às vezes a gente se resume ao mel, mas existem outras finalidades, né, de produtos que são gerados dentro de uma colmeia, até para questão de saúde também, né? Tem algumas pesquisas, eu acho que falando da substância da picada, né, que está sendo extraída para realizar para produzir algum medicamento. O que a gente pode extrair ali dessa parceria com as abelhas? Que tipo de produto a gente pode ter da produção da abelha, tanto a meliponicultura quanto a apicultura? Eu acho que a gente não falou a diferença. Não falamos. A gente pode falar agora, então. Pronto. Dando início à resposta com a diferença entre a apicultura e meliponicultura, a apicultura é a atividade, né, de produção utilizando a abelha Apis mellifera, né? E a meliponicultura, ela utiliza as abelhas sem ferrão, tá? Falando a respeito dos produtos, já tinha ficado confusa. Falando a respeito dos produtos, são inúmeros, né? São os produtos das abelhas, além dos serviços ecossistêmicos que elas nos garantem, né? Tem o serviço da polinização, porque esse aí é imensurável, então tem todo um impacto assim, gigantesco na nossa vida, né? Tanto na alimentação quanto na manutenção dos ecossistemas de forma geral. Existem produtos além do mel, tá? Porque geralmente as pessoas só lembram do mel, mas existem produtos além do mel. Então a gente pode citar a cera que é utilizada, né? Tanto na produção de cosméticos, na produção de velas. Existem vários produtos que se pode utilizar a cera de abelha. Existe a própolis, né, que é aquele produto que a gente lembra muito quando está com a garganta inflamada, né, mas é um produto, assim, de muito... pode trazer um impacto muito positivo na nossa vida, né. Existe... própolis, a cera, o mel, o pólen. A gente esquece também que o pólen pode ser utilizado na alimentação humana, né? Porque o pólen, ele é composto de muitas proteínas. Então, galera da maromba aí já pode ficar feliz consumindo um pólen. Então, tem muitos produtos que a gente pode se beneficiar, né? Que as abelhas nos permitem obter de forma responsável. Acho que substituir o açúcar pelo mel também é uma boa, né? Com certeza. A diabetes, né? A gente lembra, inclusive, apenas de consumir o mel quando tá com a garganta inflamada. Então, vamos modificar, né, esse pensamento, pessoal, porque o mel é um alimento, assim, maravilhoso, natural e muito nutritivo e que a gente pode utilizar como alternativa ao açúcar. Enfim, eu tenho uma curiosidade porque, assim, eu tinha uma professora que ela era muito do cosmético, né? Era muito do cosmético. E ela falava muito de usar a geleia real. Existe a possibilidade de fazer a extração da geleia real para uso de consumo humano, né? Tanto de produto quanto consumo em si. Sim, existe sim. Porque é um alimento muito específico, né? Ele é produzido para alimentar as que serão a rainha. A rainha, sim. Larvas que vão se diferenciar em rainha. Vocês têm ideia, assim, alguma noção dos benefícios dela? Se tem algo realmente diferente do que já os outros produtos já oferecem? Sim, a geleia real é um alimento super nutritivo, né? E além de ser um alimento super nutritivo, também é muito utilizado pela indústria de cosméticos. Então, existem cremes cosméticos que utilizam a geleia real, né? Eu acho que até produtos utilizados ali para os cabelos, enfim. Existe uma aplicabilidade bem grande da geleia real, mas a gente tem que lembrar que ela é produzida em uma quantidade pequena, então também é um produto que vai ser um pouquinho mais caro para o nosso bolso.
Cara, só uma coisinha. De acordo com o que está andando no mundo, de acordo com tudo isso que está acontecendo, essas mudanças climáticas, água lá no sul do Brasil, o que vocês acham do futuro das abelhas? Vocês ficam preocupados? Sim, né? Como foi falado nisso, as populações de abelhas estão em declínio. E isso se deve à soma de fatores que foram ocasionados por nós, né, enquanto humanidade, ao longo do tempo. E existe assim, é meio que uma faca de dois gumes para pior dos casos. Não que necessariamente vai acontecer o apocalipse amanhã, mas digamos assim, quando você tem, por exemplo, mudanças climáticas, afeta a população de certas plantas, você indiretamente afeta a população de certas abelhas. Ou seja, se você reduz a área ou a ocorrência de certas plantas, você imediatamente reduz a área ou a ocorrência de certas abelhas. E o contrário também acontece. Se você reduz a população de certas abelhas, você reduz também a população de certas plantas. Então, no final, como elas estão tão relacionadas, elas coevoluíram por mais de 100 milhões de anos. Então, como elas estão tão intimamente relacionadas, qualquer mudança negativa que o aumento das temperaturas do globo afete na planta, também vai afetar na abelha e vice-versa. Assim como qualquer prejuízo que a gente causa no ecossistema de maneira direta, tipo queimada, degradação, ou, sei lá, uma urbanização desenfreada, sem um paisagismo sem nenhum tipo de critério, então a gente também afeta a população de abelhas, e isso pode se tornar uma bola de neve se a gente não tiver muito bem idealizado que a natureza ela se faz de relações, e não necessariamente ter uma planta ou de ter uma abelha, mas da relação entre nós. Pode falar, se acabar as abelhas a gente vai morrer, pessoal. Não vai ser tão rápido, mas vai acontecer muitos problemas. Você estava falando da questão da urbanização, né? A gente não vai virar floresta de novo, Fortaleza, tô falando, né? A gente não vai virar floresta de novo. Tem alguma coisa que a gente na cidade possa fazer para contribuir ali com a preservação das abelhas? Porque a gente às vezes dá muita alternativa para a galera da zona rural, para quem está perto de uma floresta, né? Vocês acham que a arquitetura pode trabalhar em parceria, que a preservação de áreas, como é que vocês veem dentro de uma zona urbana, o que a gente, como habitante de uma cidade que boa parte já é concreto, pode fazer para ajudar nesse processo de preservação também? Sim, eu acho que existem muitas práticas amigáveis aos polinizadores de forma geral que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente deve se inspirar naquelas, geralmente nossas tias, nossas mães, que estão ali cuidando dos seus jardins, tá? Mas muito importante o que o Vinícius falou. Eu acho que a gente não pode fazer disso algo sem critério. A gente tem que pensar muito bem quais são as plantas que vão poder atender esses polinizadores. Indiano não pode. Indiano não, né? Porque é uma espécie invasora, problemática, né? Que a gente vê muito aqui na cidade. Então eu acho que a gente também tem que puxar a orelha do pessoal, né? Que é responsável por isso, para que eles se atentem a essa urbanização mais consciente. Aliás, a essa... galera, sem nem indiano. Acho que essa distinção por isso. A essa arborização mais consciente, exatamente. Tem um exemplo lá eu moro na Benfica, e eles inauguraram um condomínio esses dias, e eu gostei muito de ver o que eu vi, porque eles colocaram algumas árvores na calçada, cercaram o prédio todo com algumas árvores, e as árvores são pau branco e ipê. Então, assim, é um avanço muito grande no que a arquitetura faz, porque às vezes a galera faz um projeto ali e mete uma planta da Europa para ver se ela se dá bem ali, que não tem nenhuma afinidade com os animais da região, até com o clima. Exatamente. Tem uma coisa que é importante destacar, para ficar bem claro, o paisagismo, que é essa prática das cidades se tornarem mais vegetais, né? Ele não se resume à arborização, porque a arborização é importante, você precisa de indivíduos arbóreos numa cidade, porque isso reduz temperatura, isso ajuda, por exemplo, na produção de frutos, que pode ser algo bom para a cidade, mas o paisagismo, o próprio Buller Marx fazia isso, que era o maior paisagista do século XX, ele utilizava herbáceas, ele utilizava arbustos. Então, herbáceas, por exemplo, são muito importantes porque nas arbóreas elas não dão flores toda hora.
E as herbáceas, quando elas estão, por exemplo, durante período de chuvas, aqui na Caatinga, elas dão muitas flores. Então, por exemplo, elas podem servir como um banco de alimento para as abelhas ou para os polinizadores no geral, enquanto as arbóreas não dão flores. E vice-versa, quando as arbóreas derem flores, as herbáceas, elas não vão dar, por exemplo. Então, pode ser uma troca constante. Então, é importante não só preservar as grandes plantas, mas também as pequenas plantas. Aquilo que a gente chama de terreno baldio, por exemplo, na verdade pode ser um banco de alimentos que está sustentando uma grande população de abelhas. Muito bem colocado. É diversificar também, né? Diversificar em porte, espécies, o tipo, hein? É bem bacana. Gente, a gente chegou no fim, então... Tão rápido, nem decidimos passar. Não é isso. Foi muito boa a conversa. Eu queria então deixar esse momento aqui para vocês finalizarem se apresentando, deixando aí os seus contatos, né? Que com certeza quem acompanha até o fim pode ter algumas dúvidas, né? Essas dúvidas podem ser tiradas por vocês. Eu já sei que o Vinícius é low profile, então vocês não vão encontrar as redes sociais dele, só tem que procurar ele na universidade, né? Mas a Paloma, acredito que tenha... Sim, eu tenho um Instagram, vocês podem me procurar no Instagram, pessoal, Paloma Eleutério, com 2 T's. Pronto. Também tem os grupos de pesquisa de vocês, eu acho que Sim. a gente pode te encontrar lá no CAAP. Né? Pelo CAAP, mas eu também, como sou estudante das ciências biológicas, eu também trabalho no laboratório de fitogeografia. Pronto, então onde a gente vai encontrar os meninos para tirar as dúvidas que podem ter surgido aqui, né? Para parabenizá-los também, né? A excelente participação aqui. Né? Eu sei do desafio que assim, foi um desafio para mim, para o Gabriel, para eles, que é a primeira vez que a gente está frente a frente aqui, né? De frente com o Wilson, de frente com o Gabriel, né? Mas eu espero que a gente tenha cumprido a missão de falar da importância, né, de se preservar essa espécie, que é preservar a nossa vida também, né? Preservar a humanidade. Né? A gente precisa ter noção do impacto que é, para que a gente também assuma a responsabilidade que não é de todos, né? Exatamente. Com certeza, vocês são 2 grandes nomes e eu espero ver cada vez mais vocês, a gente sempre manter essa comunicação, certo? E é isso, galera. Também a gente está aqui, a gente é do Cuca Ambiental, a gente está aqui em prol de vocês, em prol do meio ambiente, e sempre que possível a gente vai estar aqui. É isso. Então, obrigado, bom dia a todo mundo que viu esse vídeo até o fim. A gente espera se encontrar todo mundo numa próxima oportunidade. Galera, e só mais uma coisa, vai rolar sorteio, hein? Fala aí, Will. Vai rolar sorteio? É o seguinte, quem deixar comentário... Na descrição, galera, descrição daí do link, vai lá, entra que vai ter sorteio de várias coisinhas pra vocês. A produção, é o seguinte, vai ter um formulário, então aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, vocês vão preencher esse formulário, e aí só vai participar do sorteio quem colocar a palavra pólen num espaçozinho lá no formulário. Se não tiver a palavra, vocês não participam do sorteio e vão deixar de concorrer a um prêmio sensacional, que é a surpresa, mas é uma surpresa boa. Mais alguma coisa, gente? Eu acho que é isso, né? Tchau, então. Valeu. Tchau, obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Peraí. Obrigado. Não matem as abelhas.